Torcida palmeirense, que amanhece carregando aquele brilho no olhar e uma mistura de expectativa com ansiedade, hoje o clima já começou diferente. Tem dia em que o torcedor acorda mais calmo, esperando a bola rolar. Mas tem dia que a gente desperta com o coração acelerado, sentindo que algo grande está prestes a acontecer. E foi exatamente isso que tomou conta do ambiente. A sensação de que o Palmeiras está caminhando para recuperar a liderança do Campeonato Brasileiro e, ao mesmo tempo, preparar terreno para aquele sonho gigantesco no fim do mês, tomou conta de todo mundo. É como se cada passo, cada treino e cada detalhe do que acontece no elenco colocasse o torcedor ainda mais dentro dessa atmosfera de confiança total, porque quando o Palmeiras entra em reta final, parece que a energia se transforma dentro e fora do campo. E não é só a torcida que está pulsando diferente, não. Os bastidores desta semana estão pegando fogo e cada pequena declaração ganha peso. Até mesmo jogador de outro time está colocando lenha na fogueira, como o atacante do Fluminense, que comentou que carrega um pressentimento forte para o jogo da quarta-feira e que quer marcar gol justamente pelo peso que essa partida pode ter na disputa lá em cima. Mesmo sabendo que o time dele não briga pelo título, ele deixou claro que não pretende facilitar a vida de ninguém e que, se não sobrar para eles levantar troféu, pelo menos querem lutar para atrapalhar quem está na frente. Isso deixa o clima ainda mais quente, porque enquanto o Palmeiras entra em campo mais cedo, às 19h30, no Allianz Parque contra o Vitória, o jogo entre Fluminense e Flamengo acontece logo depois, às 21h30, e pode mexer completamente com o desenho da tabela. Então, o foco precisa ser total na vitória, porque se o Palmeiras fizer a sua parte no Allianz, assume a ponta e coloca uma pressão enorme no adversário direto. E é justamente esse tipo de contexto que faz o torcedor palmeirense reviver aquele sentimento típico de reta final, quando cada rodada parece uma decisão e cada resultado mexe com todo o emocional da torcida. A confiança está no ar, mesmo depois dos tropeços recentes. Porque torcedor do Palmeiras não abandona, não esfria e não perde fé. A gente sabe que o time tem capacidade, sabe que o elenco é forte e reconhece que quando a camisa começa a pesar na reta final, tudo pode mudar em questão de minutos. E falando em mudanças, tem um ponto que chamou muita atenção nos últimos dias: o desempenho do goleiro Carlos Miguel. Desde que estreou no Brasileirão de 2025, ele se tornou o goleiro com mais defesas em finalizações de dentro da área, somando 18 intervenções decisivas. Esse número mostra que ele está fazendo a parte dele. Mas também acende um alerta importante. Para um goleiro, acumular tantas defesas tão próximas do gol significa que algo ali atrás não está funcionando como deveria. A defesa tem permitido mais aproximações do que o ideal, e isso precisa ser corrigido urgente, porque não existe título sem solidez defensiva. Ainda mais numa reta final tão apertada como esta. Claro que é ótimo ter um goleiro seguro, mas o ideal é que ele trabalhe menos, porque quanto mais a defesa dá espaço, maior o risco de ser punido no detalhe. Mas o dia não trouxe só sinal amarelo, não. Pelo contrário, surgiu uma bomba daquelas que balançam qualquer torcida. Parece que a diretoria do Palmeiras já está planejando a próxima temporada e levantou 3 nomes gigantes para reforçar o elenco de 2026. São jogadores que, se realmente vierem, mudam de patamar qualquer equipe do continente. A ideia é fortalecer o meio, o ataque e a criação de jogadas. E esses nomes despertaram um entusiasmo imediato na torcida. São jogadores que já estão no radar, avaliados como excelentes opções e que podem transformar o Palmeiras ainda mais competitivo.
A torcida já imagina o impacto, já visualiza a combinação, já pensa no que esses nomes poderiam fazer com a camisa do Verdão. E o torcedor que acompanha o mercado sabe que reforço desse tamanho não cai do céu. A diretoria avalia, conversa, analisa a situação contratual e traça um planejamento em silêncio. Nada garante que as negociações vão avançar, mas o fato de o clube mirar jogadores desse nível mostra claramente qual é a ambição para o ano que vem. A intenção é seguir forte, manter competitividade em todas as frentes e reconstruir setores que precisam ser reforçados. E isso já abre uma discussão sobre outra parte importante do elenco: a defesa. Nas últimas semanas, muita gente tem levantado a possibilidade de que o Palmeiras precise de um novo xerife lá atrás. Um zagueiro de alto nível para dividir a responsabilidade com os titulares. Não se trata de desmerecer ninguém que já está no elenco, mas sim de reconhecer que a temporada é longa, desgastante, cheia de viagens, convocações para seleções e momentos decisivos que exigem que o elenco tenha pelo menos 2 peças muito fortes em cada posição. A zaga, por ser um setor tão importante, precisa estar bem preenchida. O time deve contar com a permanência de jogadores importantes, mas ainda assim é nítido que reforços são necessários para dar equilíbrio e estabilidade durante o ano inteiro. Outro ponto que vem sendo discutido é o momento do lateral Kelvin, que antes da lesão vinha sendo um dos destaques da equipe. Ele tinha velocidade, consistência, ajudava tanto na defesa quanto no ataque e parecia ter se tornado peça fundamental no estilo de jogo. Mas depois da lesão, o desempenho caiu e a confiança não voltou no mesmo ritmo. Isso pesa ainda mais porque o elenco não tem outro lateral da mesma posição vivendo um momento muito superior. Esse tipo de oscilação é normal depois de uma recuperação longa, mas acende sinal de atenção porque a posição é crucial no esquema, principalmente em uma equipe que constrói muito pelas laterais. A expectativa é que ele encontre novamente o seu melhor nível, mas o fato é que isso ainda não aconteceu como se esperava. Enquanto tudo isso mexe com a torcida, o treino do elenco mostrou que a preparação para o jogo é séria. O grupo treinou movimentações específicas, finalizações, construção de jogadas e um trabalho especial em campo reduzido. Quem jogou contra o Santos fez um cronograma diferente, indo mais cedo para o processo de recuperação física e neural. A comissão está tratando cada detalhe como decisão, preparando o time para um jogo que vale demais. É vencer ou vencer. A temporada está na reta final e o Palmeiras tem exatamente 6 compromissos pela frente. 5 pelo Campeonato Brasileiro e a grande final da Libertadores. Vencendo todos, o cenário é histórico, com 2 títulos gigantes fechando o ano. E enquanto o elenco segue em preparação intensa, o clima ao redor do clube ganha uma mistura de confiança com inquietação, porque todo mundo sabe que esses próximos dias podem definir não apenas o rumo da temporada, mas também a forma como o torcedor vai lembrar desse ano por muito tempo. Existe uma energia no ar difícil de explicar, como se cada pessoa que veste verde estivesse sentindo que algo grandioso está prestes a acontecer. Mas, ao mesmo tempo, ninguém consegue relaxar completamente. Esse sentimento de vigília permanente acompanha o palmeirense em cada passo, porque quando o Palmeiras chega perto de um objetivo grande, a pressão é imediata, é viva, é pulsante. E é exatamente nesse ambiente que a torcida se envolve de corpo e alma, acompanhando cada notícia, cada treino, cada declaração de jogador, cada rumor de bastidor que surge nos jornais esportivos e nos perfis de rede social.
E falando em bastidores, um dos pontos mais comentados nas últimas horas envolve justamente a forma como o time tem se comportado emocionalmente desde a derrota no Clássico para o Santos. Foi um resultado que mexeu com muita gente, não pela derrota em si, que faz parte do futebol, mas pela maneira como o time oscilou dentro do jogo. Isso ativou uma discussão interna importante, porque todos sabem que partidas decisivas não podem ser jogadas com desconexões emocionais. A diretoria cobrou foco. A comissão técnica falou abertamente sobre ajustes de postura e os jogadores fizeram um pacto de concentração total. Ninguém quer reviver aquele tipo de situação, ainda mais agora, quando cada detalhe vale ouro. Essa conversa interna, segundo pessoas próximas ao ambiente, foi direta, clara e necessária. Não teve bronca exagerada, não teve clima pesado, mas teve sinceridade e uma cobrança firme para recolocar o time no trilho emocional certo. E isso aparece também na forma como os jogadores têm se comportado nos treinos. Alguns atletas, especialmente os mais experientes, assumiram protagonismo nos bastidores e têm sido mais vocais do que o normal. Não é cobrança negativa, mas sim um chamado coletivo. Aquele lembrete de que o Palmeiras sempre cresceu quando seus líderes puxaram o elenco para cima. Jogadores mais jovens têm escutado, absorvido e respondido bem. É o tipo de ambiente que, quando bem direcionado, fortalece um grupo em momentos decisivos. E está muito claro que existe essa intenção dentro do elenco: não deixar que um tropeço abale a confiança e retomar o padrão competitivo que trouxe o time até aqui. Só que, enquanto o foco está nas competições, não dá para ignorar o mercado da bola. Nos últimos dias, algumas informações surgiram e mexeram com o torcedor. Não apenas possíveis chegadas, mas também possíveis saídas. Jogadores que têm despertado interesse de clubes europeus e de outros mercados fortes podem acabar movimentando as negociações no fim da temporada. Isso é natural para um time competitivo, ainda mais quando jovens se destacam e veteranos consolidam seu valor. A diretoria, por sua vez, trabalha com calma, sabendo que não adianta prometer nada agora. O foco é terminar o ano com força máxima e deixar as decisões maiores para o momento certo. Mas, por fora, a movimentação existe e a torcida sente. Comentários sobre propostas, consultas, empresários aparecendo no Allianz Parque, tudo isso faz parte de um processo que acontece nos bastidores e que raramente vem à tona antes da hora. Mesmo assim, o palmeirense sempre fica com o radar ligado, tentando entender quem fica, quem pode sair e quem pode chegar para manter o time ainda mais forte. Enquanto isso, o jogo contra o Vitória se aproxima com aquele clima de final antecipada. Todo mundo sabe que enfrentar um time que briga contra o rebaixamento não é simples, porque geralmente essas equipes entram em campo com intensidade máxima. Vontade dobrada e aquela energia de quem está lutando pela sobrevivência. É um tipo de partida que exige cuidado, paciência e inteligência. O Palmeiras sabe disso, a comissão técnica sabe disso e o torcedor também percebe que não pode entrar achando que será um confronto fácil. Mas existe confiança na força do elenco, especialmente quando o jogo acontece no Allianz, com aquela atmosfera única que transformou tantas partidas complicadas em vitórias fundamentais ao longo dos últimos anos. É como se o time fosse empurrado por uma corrente invisível, uma mistura de história, tradição e amor que faz o estádio inteiro vibrar. E dentro desse contexto, a possibilidade de assumir a liderança do campeonato volta a acender aquele brilho especial no olhar da torcida. Liderança não ganha título, mas dá moral. Coloca pressão nos concorrentes e cria um ambiente mais favorável para a reta final.
Ainda mais quando o rival direto entra em campo algumas horas depois, sabendo exatamente o que precisa fazer para não deixar o Palmeiras escapar. Esse tipo de situação mexe com tudo, mexe na preparação, mexe no emocional, mexe no ambiente, mexe até no rival, que entra sabendo que não pode vacilar. É por isso que vencer o Vitória se torna tão crucial. Não é só sobre 3 pontos, é sobre contexto, é sobre roteiro. É sobre mandar um recado claro para todo mundo que ainda duvida da capacidade deste time de chegar até o fim brigando. E não dá para ignorar que, paralelamente ao brasileiro, existe a enorme sombra, positiva, mais intensa, da final da Libertadores. É impossível tirar isso da cabeça de quem acompanha o time todos os dias. A cada treino, a cada entrevista, a cada movimento, existe um pensamento silencioso sobre o que está por vir no fim do mês. Mas, ao mesmo tempo, há um cuidado enorme para que isso não atrapalhe a caminhada no brasileiro. O time não pode cair na armadilha de pensar só na final e esquecer que cada jogo até lá precisa ser tratado como decisão. A comissão técnica tem trabalhado muito nesse ponto, reforçando que a melhor preparação para a minha final é manter o time competitivo, focado e acumulando boas atuações. O torcedor sabe que essa reta final de temporada será daquelas que marcam memória. Daquelas que, anos depois, ainda serão lembradas como uma época de coração acelerado, mãos suadas e emoções à flor da pele. Mas é justamente esse tipo de momento que faz tudo valer a pena. Porque acompanhar o Palmeiras é viver intensamente cada pequeno detalhe, cada passo, cada silêncio e cada explosão. Agora é respiração curta, atenção máxima e coração pulsando no mesmo ritmo do time. O que vier pela frente vai exigir força, foco e fé. 3 coisas que nunca faltaram ao palmeirense. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Um clima de espanto tomou conta dos bastidores do futebol, com a circulação de um rumor que caiu como uma bomba no Rio e em São Paulo. Arrascaeta teria acertado, de maneira silenciosa, sua ida para o Palmeiras. A notícia, ainda cercada de mistério, surgiu em corredores onde geralmente só se ouve sussurros de empresários, dirigentes e emissários que preferem não aparecer, mas que costumam saber de tudo antes de qualquer anúncio oficial. A possível mudança do meia uruguaio, ídolo incontestável do Flamengo, vem sendo tratada como uma verdadeira traição por alguns setores rubro-negros. Há quem diga que o staff do jogador manteve conversas discretas com representantes palmeirenses, costurando um acordo que surpreendeu até nomes internos da diretoria carioca. Comentam que um alinhamento financeiro generoso, combinado com um projeto esportivo ambicioso, teria seduzido Arrascaeta a considerar o inesperado salto para o Allianz Parque. Nos círculos rubro-negros, o rumor provocou incredulidade e revolta. Torcedores mais apaixonados já enxergam o suposto movimento como um golpe duro. Algo que ninguém imaginava ver envolvendo o camisa 14, considerado símbolo de vitórias e protagonista de momentos marcantes. Há relatos de que o ambiente interno ficou pesado, com perguntas sem resposta e olhares desconfiados nos corredores do ninho. Do lado alviverde, o burburinho é tratado com absoluto sigilo. As informações vazam em pingos, como se cada detalhe fosse uma peça de xadrez colocada com cuidado, para não comprometer negociações que exigem precisão cirúrgica. Fala-se que a cúpula palmeirense observa há meses a situação do uruguaio
esperando a brecha perfeita para avançar. Enquanto nada é confirmado, a boataria cresce, atravessa grupos de torcedores e toma conta das rodas de conversa. Entre descrença, euforia e indignação, o nome de Arrascaeta segue no centro da maior especulação do momento, deixando no ar uma pergunta que ninguém consegue responder com certeza. Houve mesmo traição ou tudo não passa de mais um rumor inflamado pelo calor do futebol brasileiro? Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!